Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do Bolsonaro, que deu uma janjada feia no Twitter outro dia, né? Bolsonaro disse que não, que o Trump está colocando imposto nos outros países, não nos próprios consumidores. Ô, Bolsonaro, que coisa feia isso, bicho. É o que eu falo, o Bolsonaro está tanto tempo afastado do Paulo Guedes que começou a regredir para o modo dele antes do Paulo Guedes, né, o modo sócia de direita. Né? Não, quem paga imposto, lá no caso do Trump, também vai ser o consumidor americano, é a mesma coisa, imposto é sempre imposto. Vamos entender esse caso aqui, porque é um erro de entendimento desse pessoal, aliás, que estão cometendo, o Trump está fazendo uma burrada com esse negócio de tarifa, uma burrada enorme. Então, claramente é uma burrada que ele não sabe se vai, se volta, ele dá a tarifa, volta com a tarifa, ou seja, não tem nenhuma justificativa para ele estar fazendo essa lambança que ele está fazendo, e o meu temor é exatamente Bolsonaro acompanhar o Trump. Bolsonaro, o Trump se fudeu, cara, o Trump se perdeu no mundo, já era, abandona esse cara enquanto é tempo, tá? Não tem alternativa, o Trump infelizmente foi pro caminho do mal. Pois bem, o Bolsonaro mandou essa, cara, porra, o Bolsonaro, que sacanagem é isso, cara? Imposto é sempre ruim, meu amigo, não tem essa não. Trump está taxando os outros e não o próprio povo, disse Bolsonaro. Puta que pariu. Repetiu a frase da Janja da taxa das blusinhas. Você lembra que a Janja falou exatamente a mesma coisa aqui? Não choquei, a taxação é para as empresas e não para o consumidor. Não, é sempre o consumidor que paga o imposto. Não tem taxação para a empresa não paga imposto. A empresa repassa o imposto para o consumidor. Algumas pessoas reclamam quando eu falo isso porque diz assim, não, mas então por que as empresas reclamam quando aumenta imposto? Né? Já que elas repassam para o consumidor, que elas não vão pagar, e eu já expliquei aqui também, elas reclamam porque é ruim para as empresas, mesmo que elas repassando o imposto para o consumidor, o que acontece é que o produto final fica mais caro. E com a lei da oferta e da demanda, se você aumenta o preço de um produto, menos gente compra aquele produto. Então, aumentar imposto prejudica sim as empresas ganham menos dinheiro. Mas não quer dizer que elas paguem o imposto. Quem paga o imposto é sempre o consumidor final disso daí. Não importa que tipo de imposto que é, todo imposto é uma bosta, né? Bom, qual que foi o contexto da coisa, né? O Haddad foi num podcast lá do Flow e coisa e tal, falou um monte de merda. Haddad, pô, é um idiota completo, né? Tentou ativar o modo jovem no podcast para falar do Pix, falar do imposto das blusinhas e não sei o que lá. Pô, cara, não sei o que lá, né? Ou seja, falou um monte de merda lá. O Haddad é um idiota completo, não tem nada, não falou nada de relevante nesse podcast. Um monte de gente recomendou eu falar do podcast aqui, mas eu, sinceramente, eu assisti uma parte, não assisti todo não, porque é muito longo, e não vi nada de relevante no podcast do Haddad lá, né? E em determinado momento ele falou essa merda, né? Que, o Trump está taxando todo mundo enquanto o Lula está reduzindo imposto de importação. Agora, nesse momento é um fato, o Lula está baixando o imposto de importação e o Trump está aumentando o imposto de todo mundo. Isso é verdade o que ele falou. Só que isso agora, né? Porque o Lula, a primeira coisa que fez foi voltar com um monte de imposto. Imposto sobre combustível, que Bolsonaro tinha diminuído, tanto o imposto federal quanto os impostos estaduais. A primeira coisa que o Lula fez foi voltar com os impostos todos. Imposto de importação, imposto da taxa das blusinhas, o Lula foi lá e botou o imposto da taxa das blusinhas também. Um monte de imposto. Aí agora, neste momento que a inflação está pegando lá para os alimentos e coisa e tal, o Lula botou imposto zero em alguns alimentos que, é o que eu falei para vocês, não sei se vai resolver muita coisa não, porque são alimentos que não tem muita... Muitos já têm tarifa zero para o Mercosul, outros não são importados em quantidade significativa, mesmo que tenha uma queda no preço, vai ser uma coisa temporária, porque o problema central da inflação é que o Lula continua imprimindo dinheiro o tempo todo. Né? Você pode argumentar que, no caso do Bolsonaro, o Bolsonaro também abaixou o imposto dos combustíveis porque os combustíveis estavam subindo. Mas a verdade é que, ao contrário do caso do Lula, na época do Bolsonaro, os combustíveis estavam subindo no mundo inteiro. Os alimentos, no caso do Lula, estão subindo aqui no Brasil porque o Lula não para de gastar dinheiro. É o governo jogando dinheiro no mercado com muita força e causando inflação. Este é o problema no final das contas, né? Então, assim, o Lula tá errado, o Haddad está falando merda e é verdade. Só que aí o Bolsonaro tentou rebater isso daqui, que o Trump tá taxando todo mundo, né? E o Bolsonaro tem uma tara pelo Trump que eu não consigo entender, né? Eu gosto do Trump, eu acho que o Trump tem algumas coisas corretas, né? O Trump está fazendo, por exemplo, a questão de diminuir o tamanho do Estado, aquele negócio do Doge, de demitir um monte de gente. Acho que o Trump tá certíssimo nisso, tem que mesmo cortar todo mundo mesmo, demitir um monte de gente no final das contas. Só que essa posição do Trump com a questão da Ucrânia é indefensável, é totalmente indefensável, eu não tenho o que fazer. E também com relação ao imposto, as tarifas, eu também falo isso. Essas tarifas do Trump são absolutamente indefensáveis, não tem nada
que justifique ele botar tarifa no México e no Canadá, dois países que são parceiros americanos, que são grandes parceiros comerciais, que tem até um histórico de aliados, né, e coisa e tal, e de repente bota uma tarifa do nada nessa história. Está fortalecendo a esquerda nos dois países. Bolsonaro tem que prestar atenção nessa história, tá? Bolsonaro está nessa ideia de que o Trump vai ser bom, que o Trump vai ajudar a direita no Brasil. Pois é, a gente corre um risco sério do Trump conseguir de fato impedir que o STF prenda o Bolsonaro ou alguma coisa assim, mas no final das contas ninguém querer votar no Bolsonaro porque vai olhar, caralho, esse cara é amigo do Trump, aquele cara que fez merda pra caramba lá nos Estados Unidos. Não vou votar nesse cara não. Isso é muito pior no final das contas, né? Enfim, o Bolsonaro, para tentar defender o amiguinho dele, o Trump, falou aqui, Trump está taxando os outros e não o próprio povo. Bolsonaro, como é que tu fala isso, cara? Volta a conversar com o Paulo Guedes, bicho, por favor, conversa com o Paulo Guedes. Paulo Guedes te explica isso rapidinho, entenda como funciona. Imposto, quem paga é o consumidor final. Sim, essas tarifas que o Trump está colocando lá no Canadá, no México, não sei o que lá, não sei o que, quem vai pagar essas tarifas todas é o consumidor americano, é o americano que vai se fuder com isso. Não é à toa que o Trump está botando e tirando tarifas, a ideia dele é tentar criar uma ideia de que, não, olha só, você não tem certeza. É melhor você investir nos Estados Unidos, que você tem certeza que não vai ter tarifa. Se você investir no México ou no Canadá, você não sabe se vai ter tarifa ou não vai ter. Eu vou ficar subindo e baixando aleatoriamente, sem ter chance nenhuma de nada, né? Essa é a ideia do Trump. Porque ele sabe, se ele simplesmente botar a tarifa, vai só aumentar o preço para os consumidores americanos e ele vai se ferrar nas próximas eleições, né? O problema todo é que essa incerteza também acaba penalizando todo mundo, também é custo. Incerteza é custo na empresa, não tem jeito, você tem que botar isso na planilha e resulta, no final das contas, em aumento de preço. Então essa tática do Trump vai dar merda também, né? Teve uma entrevista do Trump recentemente em que ele confessou que acha que vai ter um período de ajuste. A entrevistadora perguntou a ele se ele achava que vem uma recessão muito grande aí. Ele falou que acha que vem mesmo um período de ajuste, ou seja, estamos fodidos, meu amigo. O Trump já está percebendo que vai fazer merda nisso daí, né? E ele está achando que vai ser uma coisa muito bacana, que vai ter a recessão, mas o pessoal vai ficar do lado dele, coisa e tal. E eu vou dar uma dica para vocês. A população não gosta de recessão, não, cara. Recessão é uma coisa ruim, as pessoas perdem dinheiro, a poupança das pessoas é prejudicada, é um monte de problema para os americanos. Está arriscado o Trump dar a presidência americana para os democratas por muito e muito tempo com essa cambada de ideia idiota que ele está tendo, né? O Trump está fazendo coisa do tipo, igual o Lula, voltou para a presidência numa de se vingar das pessoas que foram contra ele, né? Tá fazendo o governo no modo vingança, brigando com Zelensky, brigando com o México, brigando com o Canadá, brigando com a Europa. No final das contas, isso não acaba bem, porque o que o povo americano quer é alguém que tenha um projeto de país. Ele até tem um projeto, diminuiu também do governo, é um projeto ótimo. Mas por que ele insiste nesse negócio de tarifa? Isso só ferra todo mundo. E quem paga imposto, Bolsonaro, é sempre o consumidor final. Quem vai pagar os impostos lá. O Trump tá taxando os outros. Porra, Bolsonaro, para com isso, cara. Pô, igualzinho a Janja, bicho. Não, aqui, ó, alguém avisa o Haddad que o Trump está taxando os outros, não o próprio povo. Não, ele está taxando o próprio povo do Bolsonaro. O imposto é sempre sobre o próprio povo, né? Sugiro o Lula marcar uma audiência com Trump e Elon Musk para discutir tarifas, bem como falar-lhes sobre o Hamas e os 37 acordos com a China. Isso daqui ele tem razão. Realmente esse negócio do Hamas é um absurdo, a posição do Lula. A posição do Trump e do Musk é muito melhor em relação a Israel, né? No mais, que volte com a exigência de visto americano, eu falei isso também, acho um absurdo, Bolsonaro está certo nisso aqui também, vai fazer com que o Brasil deixe de receber milhares de turistas e milhões de dólares e não vai ter efeito absolutamente nenhum no final das contas, né? Mas puta que pariu, o Bolsonaro precisava janjar desse jeito, cara, dá uma melhor conversa com o Paulo Guedes, cara.